mais uma vez, mais um episódio, né, do Café Social. Pegue sua xicarazinha, coloque o seu cafezinho, venha conosco com um papo agradável, com pessoas bem especializadas. A gente sempre falando naquilo que é importante para vocês, que é do social, tá? E hoje eu tô agradecido pela presença de um cara que é fantástico, um professor aí que já tem longas datas. E eu tenho um prazer de tê-lo novamente aqui no Café Social. Então, passo a palavra para o senhor, doutor. Um amigo aí de longas datas, né? Desde a época do Sagradinha, né? Sagrada Família. Isso. E colega, parceiro, né? De advocacia. Inclusive um cara que a gente tem muita gratidão, né? O doutor Henrique. Muito bem, estamos aqui para conversar sobre projetos, né? Conversar sobre a atualidade, sobre hoje, conversar sobre o amanhã, do que envolve a Faculdade Raimundo Marinho do curso de Direito, né? Nós agradecemos em nome da Faculdade Raimundo Marinho, né, o seu convite. Entendi. Pois bem, então estamos aqui à vontade. E isso me despertou para eu lhe convidar, pois como eu fiquei sabendo que você é o coordenador do curso lá de Direito da Raimundo Marinho, e fiquei sabendo também dos projetos, porque aqui a gente tem um condão de apresentar a todos essa questão do social, tá? Então, como eu fiquei sabendo que a Raimundo Marinho tem projetos para a área social, eu fiz esse convite, como você como coordenador e orientador lá, e professor também, né? Eu queria saber um pouquinho desses projetos que você tem lá junto a Raimundo Marinho. Claro. Bom, a Raimundo Marinho, né, pouca gente sabe, mas das particulares é a mais antiga do estado de Alagoas, tem mais de 50 anos de idade. É mais antiga ainda do que o SESMAC, a Puxa FEJAL. vida, não sabia. É a mais antiga. Então é uma instituição solidificada, né? Como toda instituição, né, talvez as pessoas não percebam, mas às vezes aqueles mesmos ciclos que afetam a vida do indivíduo, né, afeta também as coletividades, os grupos, as empresas, né? Então é uma instituição que, como todas as outras, tem altos e baixos. E nesses altos e baixos de uma instituição que ela se fortalece, né? Então só permanece realmente, né, atuante na sociedade é aquela que consegue superar todas as suas dificuldades. Então, não à toa é a mais antiga, continua ativa, né, e aí tem muitos anos aí. Não estaremos presentes para ver o seu centenário, mas com certeza ele já vai estar aí, pelo menos, já está desenhado por Deus. Mas é uma instituição solidificada, portanto, é um prazer a gente ser coordenador de um curso. Realmente é um prazer enorme. É algo... Cada um se identifica com uma determinada atividade, né? A vida, na verdade, ela é muito complexa. Você tem muitas coisas hoje que a gente pode fazer, novidades surgindo, né? O homem já fez o planejamento já para ir a Marte, a gente tem a inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo. Então, muitas atividades a serem desenvolvidas, muita coisa a ser feita. Entendi. E o ser humano, ele tem cada um, portanto, inúmeras áreas em que você pode se identificar. Então, existem muitas coisas que a gente gosta, mas, particularmente, ser coordenador de curso é muito satisfatório. Entendi. É muito satisfatório porque você está lidando com pessoas, né? Exato. E cada um do seu modo diferente, né? Cada um com o seu estilo, com o seu jeito, com as suas necessidades, com a sua própria história. Então, é satisfatório você estar ali podendo dar o suporte. A gente nunca se coloca na condição de quem vai resolver tudo, que tem a solução para tudo. Não é isso. Essa não é a questão, né? Certo. A questão é que você está sempre disponível para dar o apoio, para dar o suporte, né? Porque cada um tem que se desenvolver com as suas próprias forças. Entendi. Mas todo mundo precisa de ajuda, então a coordenação ela faz isso. Claro, tem a parte também burocrática, né? Então existe essa dimensão humana da coordenação, né, a qual eu gosto bastante desse contato com os alunos, né, ver você conseguir ajudar o aluno, ver a satisfação. Veja, essa semana, né, um aluno, ele procurou com uma demanda financeira. Veja só, demanda financeira. E o coordenador é recebido por todo tipo de demanda, né? Exato. Tô com dor de dente. Eu não sou dentista, mas
poxa, né, eu sou simpático com a sua dor. Eu Lógico. sofro com você, mas eu não sou dentista, né? É verdade. Mil coisas, né? E uma delas é o financeiro, eles procuram muito. Natural que o rosto para eles da instituição sou eu. Entendi. Então, veja que responsabilidade, enorme, né? É isso que eu ia falar para você. Eu acho que essa parte de coordenação não é para todos, tá? Não é para todos. Eu acredito o seguinte, além de como advogado, você tem sua família, você tem toda uma responsabilidade por trás disso e você está ali doando parte do seu tempo para ajudar as pessoas. Eu acho que está mais, Vitor, com a questão do gostar, entendeu? Até mesmo pelo financeiro, porque a gente sabe da questão da defasagem com relação ao nível de valores, com tudo isso. Mas assim, o cara está fazendo isso dentro de uma faculdade é porque gosta. Sim, sim. Verdade. Verdade. E aí, como eu ia falando, então, o aluno me procura sobre financeiro. Certo. E aí eu brinco com eles. Eu queria que eu diga assim, olha, o financeiro funciona assim. Se eu tivesse poder sobre o financeiro, eu aumentaria meu salário. eu aumentaria meu salário. Verdade. Percebe? Então, veja a minha limitação. Eu não tenho. Então, mas eu vou falar por você. Né? Só que nesse caso especificamente, o aluno tem um problema grave de familiar de saúde. Né? Certo. E ele foi lá, assim, precisando renegociar o valor. Né? E aí eu disse, olha, eu sou seu advogado aqui. Você não é do curso de Direito? Então eu sou seu advogado. Eu vou lhe ajudar, mas quem decide não sou eu. E aí veja que coisa interessante, né? Que a gente, quando é professor, quem é professor, ele não deixa de ser professor em nenhuma circunstância. A gente sempre procura agir de tal forma que apoie o outro a ele se desenvolver. Em todos os contextos, né? Não somos perfeitos. Lógico. Evidentemente, alguém vai estar assistindo aqui, mas você uma vez fez isso e aquilo, o outro, fiz, ok. Porque eu sou imperfeito, exatamente por isso. Por isso mesmo que eu fiz. Porque se eu fosse perfeito, né, eu filosoficamente até acredito nisso, né, mas se eu fosse perfeito, evidentemente eu nem aqui estaria. Verdade. Os perfeitos eu até acredito que existem, eles só não estão entre a gente. Verdade. Então eu nem estaria aqui. Então, como eu falava, então a gente se coloca. Aí eu aproveitei, né, dizendo assim para o aluno, veja, vamos aproveitar para você aprender o que é advogar, porque você não está fazendo direito, né? Então, assim, o que é que você vai fazer? Questão de estratégia. Então, ele tinha uma parcela vencida e uma parcela a se vencer. Na ótica dele, ele queria pagar a já vencida. E iria deixar vencer mais uma. Né? Então, veja só que coisa interessante. E eu disse, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Então, confie em mim, acredite em mim. Tá certo? Né? Confie em mim. Se você pagar atrasada, vamos lá, eu vou pedir por você. Observe. E a gente consegue que você quite a sua mensalidade, né, com desconto, seja lá o que for, tirando juros, etc., mantendo todo, como se você estivesse pagando no vencimento, certo? Você vai deixar vencer uma, significa dizer que você vai precisar de mim de novo. E aí eu vou ter que de novo ir lá pedir por você, 1, 2, 3 vezes, né? E a gente sabe que o ser humano, né, quando a gente tem a boa vontade de alguém, aproveite. Porque assim, você tem a boa vontade naquela hora, né? Talvez mais uma vez, talvez outra, mas na terceira, quarta vez, qualquer ser humano vai agir assim, vai dizer, pô, de novo. É verdade. Não é assim? Verdade. Aí, veja que coisa. Então, a gente está ali para dar o suporte e, ao mesmo tempo, como professor. Então, reflita comigo. Se você um dia vai advogar, você tem que pensar na estratégia. Não é mais fácil você pagar, já que você está com recurso, aqui vai vencer, por acaso vencia naquele dia, né? Porque essa daí você não vai precisar de ninguém, você já tem o recurso, paga, você não vai precisar de ninguém, não vai precisar de nada. E a gente vai lutar pela outra e vai ser um pedido só. Entendi. Né? Então, assim, a gente procura muito isso, sabe? A gente não deixa de ser professor e de nenhum aspecto. Portanto, é muito bom, realmente, satisfatório ser coordenador, não é? Ser coordenador do curso de Direito. Entendi. E com relação a essa parte social que vocês fazem, os trabalhos que vocês fazem, tem trabalhos de extensão, né, que vocês procuram
ver essa questão do aluno, Sim. aperfeiçoamento deles, né? Sim. Então, assim, como é que é isso lá? Sim. Olha, coincidentemente, o meu mestrado, né, a minha tese foi a responsabilidade social das instituições de ensino. Certo. Isso já tem um bocadinho de tempo. Eu não quero nem dizer quanto tempo tem. Mas já tem um bocadinho de tempo já. E naquele momento, né, da minha dissertação, a questão da responsabilidade social, já se começava a falar das instituições de ensino, mas não era nada institucionalizado. Mas já naquela época já vislumbrava o seguinte, veja, você tem é uma instituição de ensino. Quando a gente pega a história das instituições de ensino, lá na Idade Média na Europa, né, as instituições de ensino elas começam como sendo um projeto de um professor. Não existia instituição de ensino. É um projeto de um professor. O cara era reconhecidamente bom especialista em alguma área, né? E ao redor dele transitavam alguns alunos que contratavam aquele professor. Tá? O cara tinha uma formação ampla, né? Ele não era, na verdade, especialista no sentido atual. No especialista daquela época, na verdade, ele tinha uma formação ampla. Então, o cara entendia filosofia, ele entendia de teologia, né? Ele até entendia de, enfim, psicologia, né? Que psicologia é algo mais moderno, mas bora lá. Então ele tinha um conhecimento amplo. Os alunos ficavam ao redor dele como mentor. Então ele era um mentor. Tá? Com o tempo a igreja, eles não tinham espaço. A igreja foi e disse: opa, vem para cá, vamos fazer aqui na nossa paróquia. Tá? E nesse processo a igreja assumiu isso. Então, ao longo do tempo, a igreja foi e assumiu. Então, a instituição de ensino superior ocorria dentro da igreja. Entendi. Depois, o Estado, aos poucos, foi dizendo: opa, não, deixa que eu cuido disso. Então, cada vez mais foi havendo um processo de descentralização. Nesse processo, certo? As instituições de ensino superior, elas ao mesmo tempo elas adquiriram legitimidade e perderam legitimidade. Elas adquiriram legitimidade porque a produção acadêmica tem um efeito fenomenal na sociedade, né? Tá aí o iluminismo é um exemplo, podia dar 1000 outros exemplos, né? Teve um impacto fenomenal. Só que na medida que foi centralizando, passou a ser estatal, de certa forma ela foi perdendo legitimidade também porque ficou uma coisa apartada da sociedade. Entendi. Então, de repente, passou a ser a própria finalidade, a instituição passou a ser a própria finalidade, quando, na verdade, a finalidade dela era se voltar ao social no sentido de conversar com a sociedade, informar pessoas que vão interferir na vida das outras pessoas, da coletividade. E hoje a finalidade é assim, para ela mesma, quer dizer, eu produzo para mim mesmo, tá? Porque sem muita preocupação, certo? Com o social, com o impacto na sociedade. Lógico que algumas pessoas vão ouvir isso e vão dizer: não, isso não é verdade, a instituição ela é assim voltada para o social. Ok, mas a gente vê a sociedade alagoana cheia de problemas e quantas contribuições as instituições de ensino superior em Alagoas conseguiram efetivamente participar. Não estou dizendo que não tenha, tem. Lógico. Então ela se distanciou. Então, assim, as instituições de ensino superior elas têm que fazer o caminho inverso, né? Então o social ele é muito importante porque é exatamente eu pegar o que eu produzo, né, e até o social, até onde as pessoas precisam. Entendi. Assim? É Pois bem, então hoje isso é institucionalizado. Hoje é obrigatório, por exemplo, é obrigatório que você tenha na sua matriz as disciplinas extensionistas, tá? Ou que elas estejam, ou que as próprias disciplinas teóricas estejam também permeadas da ação extensionista, né? Entendi. Que é exatamente essa ação, que é um dos aspectos da responsabilidade social, não é o único, de você ir até a sociedade. Então, a Raimundo Marinho não poderia estar de fora, já que é institucionalizado, né? É norma. Isso. Então, nós desenvolvemos diversas atividades, né? Todos os cursos certo. desenvolvem atividade. O curso de Direito, especificamente, a gente tem o NPJ, que por si só é uma atividade extensionista, não deixa de ser, porque é a prática, mas tem que ser uma prática
que você se volta ao público, né? Porque Lógico. senão não é prática, né? Assim? Isso. E por conta das disciplinas extensionistas, a gente tem diversos projetos no curso de Direito, nos demais cursos de enfermagem, administração, de estética, tá? Todos os outros cursos que atuam junto a entidades sem fins lucrativos da Raimundo Marinho. Entendi. Isso é muito bom. Porque eu vejo isso, inclusive foi uma forma de trazer o convite para conhecer um pouco mais da universidade, porque assim, o que eu vejo é justamente as universidades hoje, as particulares, também não deixando que a federal não faça, mas assim, elas procurando justamente essa situação de poder ajudar. Você vê o SESMAC com a fisioterapia, pessoas que são carentes, que não podem ter uma assistência, entendeu, de um fisioterapeuta. Então você tem lá uma equipe, um coordenador com sua equipe lá, fazendo todo esse trabalho, entendeu? Isso é importante em todas as faculdades observarem por essa ótica que você está trazendo isso, certo? Sim. Bom, aí, porque, assim, mais focado, mais específico do que você está perguntando, né? Então, aí nós temos os projetos, porque eu reassumi há pouco tempo a coordenação, Certo. já fui coordenador, né? Certo. E reassumi a coordenação no curso de Direito da Raimundo Marinho. Entendi. E o nosso foco, né, coincidentemente, né, Café Social, né, isso. O podcast. Isso. Coincidentemente, o nosso foco é exatamente isso, quer dizer, a prática. A prática do ponto de vista do aluno, a prática, né? Do ponto de vista da sociedade, a atuação da Raimundo Marinho na sociedade. Então, aí nós temos duas dimensões, dois pilares. Certo. O da prática propriamente dito com o nosso NPJ. Então, nós começamos agora a desenvolver, intensificar aquilo que já existia, mas agora intensificando o contato com, né, o que se chama de stakeholders, ou seja, seriam os parceiros, aqueles que são influenciados pelas ações da instituição, né? Entendi. E aí são associações, né, e incluímos as igrejas também. Então nós estamos fazendo um contato para quê? Porque nós temos, né, todo um potencial dos nossos alunos e professores que pode dar o feedback à sociedade. Que feedback é isso? O que é que a gente pode devolver à sociedade, se integrar com ela na área jurídica, né? Aí nós temos consultoria, que nós podemos, no nosso NPJ, que funciona na parte alta aqui da cidade, assim, ali próximo à Bomba do Gonzaga. A faculdade funciona lá. Então, lá tem um NPJ que qualquer pessoa da população pode procurar, às tardes, de segundas e terças-feiras. Então, pessoal, vocês que estão aqui nos ouvindo, preste atenção no que o professor está dizendo. Vocês que são da parte alta, vocês podem se dirigir a Raimundo Marinho, que vocês vão ter uma assistência jurídica, entendeu? Então, para as pessoas que não têm condições, que esse programa é voltado àqueles que muitas vezes não têm a condição de poder pagar um advogado e tudo, poder ter essa assistência. Então, parabéns, doutor. Isso, então. Aí, qualquer um pode ir lá, né? Claro que existem uns requisitos, né? Para que a gente possa atuar, veja bem, aí dentro do escritório tem dois tipos de atuação, né? Tem um extrajudicial e judicial. Certo. Por acaso alguém aqui assistindo que não tem a noção, né? Que é possível, claro, né? Você não é obrigado a saber o linguajar jurídico e tal, né? Lógico. O judicial é se precisar judicializar, ou seja, ingressar com ação judicial. Certo. Né? É possível, é possível. Você tem uma demanda, está com problema, né? Você está com problema de consumidor, né? Adquiriu o seu produto na Shopee, ele veio com defeito, né? Você está com um problema no banco, sei lá, você questão de demora na fila do banco, ok? Isso. Enfim, essas demandas, todas são importantes, né? Mas economicamente menores e outras mais, tá? A gente pode judicializar. Entendi. Tá? Eventualmente até casos de família a gente pode judicializar. Certo. A questão é que para judicializar existe um perfil, certo? Um limite. Entendi. Um limite, quer dizer, não dá para você assumir qualquer pessoa que vale. Imagina que sei lá, vamos pegar aí um empresário bilionário, esteja com alguma demanda, ele poderia ir para lá,
Poderia, mas a gente não poderia judicializar as necessidades, a demanda dele. A questão que ele trouxer, o problema que ele tenha com alguém ou com algo, tá? A gente não vai poder judicializar por conta da receita, né? Quer dizer, do patrimônio da pessoa que nos procurou, um bilionário, não dá. Lógico. Certo? E aí por 1000 razões, tá certo? Entre elas porque existe, de certa forma, uma reserva de mercado por parte da OAB, né? Isso afetaria a própria atuação da advocacia. A gente não está lá para substituir a advocacia. Nós estamos lá para devolver à sociedade o que a instituição recebe, né? E para impulsionar o desenvolvimento dos alunos. Entendi. Né? Não é intuito de lucro. Então, a gente judicializa em alguns casos. A pessoa se dirige a Raimundo Marinho. Por quê? Porque mesmo que a gente não possa judicializar, existe o outro lado, que é o extrajudicial, que é aquilo que você não leva ao judiciário, mas que a gente pode atuar na consultoria, a gente pode fazer consultoria. Aí, nesse caso, até o bilionário, ele pode e deve receber a consultoria da gente. Lógico. Tá? Ele pode e deve receber a consultoria da gente. Pode sim, em termos de consultoria, de orientação, ok? Pois bem, então essa atuação do NPJ, a gente está com um projeto novo de impulsionamento, já existe isso, mas impulsionando, tornando ainda mais intenso, junto a essas associações e igrejas da região. Entendi. Okay? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente possa inicialmente fazer a consultoria. Entendi. Certo? Por exemplo, a igreja. A gente, um dia, o pastor, ou o padre, né, ou o líder religioso, ele comunicaria a sua comunidade religiosa, né, e a gente meio que ali conversaria, ia conhecendo e faz um mapeamento das suas necessidades. O que é que mais necessita essa comunidade, né? Podem ser questões como, sei lá, imposto de renda. Entendi. Podem ser questões previdenciárias, né? Entendi. E ali a gente faz uma palestra, a gente presta esclarecimentos. Na época do imposto de renda, vai um especialista e orienta como você pode preencher o seu imposto de renda. Né? Pessoas que estão com demandas previdenciárias, de seguridade social, a gente faz a orientação, como é que elas podem agir. Né? E aí, nessa parte da consultoria, a gente vai fazer bastante isso com associações e igrejas. Eventualmente, pode ser que alguém que esteja dentro do perfil socioeconômico, aí a gente vai poder, aí nós poderemos ajuizar a ação desses possíveis clientes. Entendi. Aí, como é que isso é feito? Através dos alunos, com a participação dos professores. Né? Isso. Então, o professor vai estar ali como mentor, o aluno vai aprender o passo a passo, depois ele vai fazer, por aqui, o caso concreto. Entendi. Aparece um caso concreto. Pronto, agora que apareceu o caso concreto, lembram vocês aquilo que a gente ensinou passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3. Pronto, aqui está um caso concreto. Vamos lá, como é que é o passo 1? Ótimo, como é o passo 2? Ótimo, passo 3, o professor vai acompanhando isso mesmo. Passo 4, opa, ficou faltando alguma coisa, corrige isso aqui, corrige aquilo dali, e ao final você vai chegar ao resultado. Então, o aluno, ele antes de se formar, antes mesmo dele obter o OAB, está ali. Eu aprendi a fazer, né, o requerimento, eu aprendi a fazer a petição, eu aprendi a atender o meu cliente, eu aprendi a defender o meu cliente. Né? Então, do ponto de vista, ia com um professor observando e dizendo, poxa, eu estou tranquilo aqui, porque se qualquer problema, né, eu tenho um professor. Exato. Né? Ele está ali vendo e vai dizer, opa, por aqui não, vá por lá, percebe? E ele se sente confortável e aprende a fazer, porque quando ele se formar, né, ele vai dizer, não, eu já fiz, eu já sei como é que é. Do cliente que procura o NPJ, a tranquilidade dele é o seguinte, ele sabe que vai estar sendo feito e tem um professor formado com a OAB supervisionando, né? Entendi. Com titulação acadêmica, ele sabe que a coisa vai sair tudo segundo os conformes. Rapaz, olha, eu lhe parabenizo, porque eu lhe digo, eu já tive vários estagiários que chegaram aqui, entendeu? E assim, tiveram passagens pelo escritório e eles não tinham a mínima noção de nada. Nada. O cara fez uma faculdade de Direito e o cara não sabia pesquisar no ESAGE. Olha só, que coisa grotesca, né? Então, assim, você fazendo isso, a faculdade lhe dando essa condição, o aluno podendo ter essa assistência, com certeza vão sair bons profissionais para o mercado, entendeu? Porque
Porque hoje é até de se espantar, mas a OAB está por volta de 21 mil já, entendeu? Isso, mais de 20 mil. Mais de 20 mil, Isso. entendeu? Advogados num estado pequeno como o nosso, entendeu? Então, assim, é difícil. Então, você vê quantos profissionais não estão atuantes na área porque tem dificuldade em atender, dificuldade em fazer, Sim, né? com certeza. Eu, inclusive, estou com medo até que me coloquem no museu, porque a minha OAB é 4.810. E quando eu vejo o pessoal já chegando nos 30 mil, daqui a pouco vão me colocar no museu, né? Mas ainda bem que eu sou professor, que o professor está sempre se atualizando. É verdade. E a gente, de certa forma, permanece jovem ali no contato com os alunos. Pois é, então, aí nós temos essa atuação, né? E, portanto, né, veja como ela é significativa, né? Então, assim, eu digo, quem por acaso esteja assistindo, né? Por exemplo, questões previdenciárias. Quais são as áreas que a gente atende lá? A área civil, certo? A área penal, a área previdenciária. Entendi. Tá? Por exemplo, como as demandas previdenciárias são muitas, nós estamos nos programando Certo. exatamente para esse segundo semestre, né? Certo. A gente, né, circular nesse meio, tá certo? Levando essa orientação sobre questões previdenciárias para os nossos alunos. Que bom, que bom. Parabéns, professor. Assim, e eu lhe digo, eu como professor também, eu tenho essa preocupação com os alunos, entendeu? A nível de poder passar para eles um conhecimento teórico, lógico, mas que prático. Porque a teoria só, a gente sabe que existem alunos que trabalham o dia todo, tá? Vão para a faculdade à noite e muitas vezes eles não têm tempo para estudar, se dedicar mais ao estudo. Isso não quero dizer que eles vão se acomodar, mas assim, a gente sabe que é uma necessidade de alguns. Então a gente, com a prática, a gente consegue trazer para ele uma maior fixação, né? Sim. A nível de conhecimento. Sim. Então é fantástico a sua ideia, fantástico, eu lhe parabenizo e parabenizo também a faculdade a esse projeto, os projetos que iam fazendo, foi um dos motivos que me fez trazê-lo aqui, tá, para conhecer mais a faculdade, sim, o instituto lá. Sim, pois bem, é isso. Então, bom, a gente, inclusive, saibam que nós estamos aqui fazendo uma parceria, né, com o Instituto Mãos do Mundo. Isso. Vai ser também um polo de atuação, né, da Raimundo Marinho, da Faculdade de Direito, tá? Nós temos, como eu disse, as disciplinas extensionistas. Para esse segundo semestre, inclusive, uma das disciplinas será desenvolvida no Instituto Mãos do Mundo. Certo. É isso? Eu agradeço a recepção do Instituto. Isso. Né? Então, esse projeto extensionista, né, os alunos, junto com um mentor, o professor, elaboram um projeto de atuação social. Certo. Né? E, num segundo momento, eles fazem a execução desse projeto. Exato. Né? Então, nesse segundo semestre, nos primeiros meses, 2 primeiros meses, o projeto é elaborado, maturado, né, aperfeiçoado, filtrado, tal. E, finalmente, nos últimos meses do semestre, ele é executado com atuação direta da instituição através dos alunos no social. No caso, a Mãos do Mundo, que vai ser uma das instituições nas quais nós atuaremos. Né? E, mais uma vez, eu agradeço o convite. E aí o aluno ele vai ter a possibilidade, né, de ter esse contato social, essa experiência, né, de ver a sociedade, ter o contato direto, ter o contato, né? E levar o conhecimento jurídico, né, de orientação. Isso é muito importante, sobretudo no mundo digital. Nós estamos na época da inteligência artificial. E eu vejo muita gente falando da inteligência artificial e tem muita gente que não sabe nem direito o que está acontecendo, né? E é importante que a gente se atualize, né? É verdade. Porque vê que muita coisa hoje é feita pela inteligência artificial. O INSS já usa a inteligência artificial para fazer análise dos processos. Verdade. Não é? Verdade. E hoje existem muitos juízes, muitos nem querem falar isso, tá certo? Mas eu não sei por quê, porque é legítimo, que já estão fazendo as suas sentenças, fazendo análise de processos com a inteligência artificial. Nós já somos vítimas, né, da inteligência artificial em muitos aspectos. Se você vai usar o Google,
Dizem que se a gente, inclusive, falar, já tem comprovação disso, né? O telefone está aqui, meu telefone está no silencioso. Mas a gente está falando aqui, de certa forma, a Apple, o Google, está captando o que a gente está falando, e o seu algoritmo, que é a sua inteligência artificial, está já pensando aqui o que é que vai me oferecer de informação quando eu for acessar, né, os buscadores aqui. Assim, o Safari do iPhone ou o Chrome do Google já vão oferecendo os produtos conforme o que a gente está aqui conversando. É uma coisa assim. Então, nós já estamos sob o efeito desse novo mundo. E da advocacia não pode ser diferente. É verdade. Então, hoje a gente já tem alguns GPTs, né, que são... GPTs são, digamos assim, para quem... Não conhece, para quem né? não conhece, eu vou falar aqui o básico, né? Então, inteligência artificial, existem vários, né? São as LLMs, né? Que são modelos de linguagem ampla, né? Large Learning Machine. Ou seja, são aprendizados, né, de larga escala. Por que larga escala? É como se fosse, que não é, mas como se fosse um software que é treinado com milhões de informações. Milhões e milhões de informações. Né? Não é bem um software, é mais ou menos assim, se for para entender. Esses modelos eles são ensinados assim, ó. Na época da gente tem o aterê o pau no gato, mas agora é proibido, né? Não pode mais, nem sei nem como é a música, mas antigamente aterê o pau no gato e a gente gritava meio, aterê o pau no gato, mas a gente não pode mais. Mas foi o que me veio à mente. Aterê o pau no gato, mas o gato, Então, se eu vou ensinar a LLM, certo? A música, aterê o pau no gato. Então, eu vou lá ensinar ela. Aterê o pau no gato, aí eu vou ensinar, aterei, aí ela vai passo a passo. Pau no gato. Então você vai ensinando, né, ao sistema quais são as palavras que tem que vir uma após outra de acordo com o que eu solicito dela. Né? Então guarde essa palavra solicitação, do que eu peço a ela, do meu pedido, o que é que eu quero. Guarde isso, solicitação, que no caso da inteligência artificial é chamado de prompt. Certo. Solicitação. Né? Pois bem, eles são ensinados a, portanto, fazer algo sequencial. Isso que é inteligência artificial. Entendi. Ok? Pois bem, o que é que ocorre? Hoje a gente tem... Então, um dos modelos de LLM é o ChatGPT, o mais famoso, que foi o que primeiro causou alvoroço, né? Então, quem não sabe, inclusive, ele é gratuito, ele tem a versão paga, mas a versão gratuita já tem quase tudo que a versão paga tem. Certo? Não sei até quando eles vão ficar assim. Eles fizeram isso porque eu não disse que é um conhecimento amplo, que eles pegam uma fonte de milhões de pessoas, etc. Então, eles querem que as pessoas usem, que é para eles aprenderem o que nós fazemos. São as demandas, né? Porque a LLM, a inteligência artificial, vai sendo ensinada, olha, essa solicitação desse tipo, o passo é esse. Tal. Então, quanto mais pessoas utilizarem, é como milhões e milhões de passos, de possibilidades. Pronto, ele tem tudo aquilo guardado. Então, se eu só uma pessoa usando, ele só sabe o que aquela pessoa faz. E aí fica pobre. Se tem milhões de pessoas usando, você tem, portanto, muitos passos, muitos caminhos que ela tem. Logo, ela fica sábia, digamos assim. Entendi. Ela adquire sabedoria para responder, né, tudo que puder dentro do que a própria humanidade já produziu. Ela não vai inventar uma coisa nova. Eu já vejo, Vitor, como uma criança. Você vai começando a ensinar ela, tá? Meio que ensinando a ela como você vai lidar com tudo aquilo, com o meio, e aí ela vai criando a sua inteligência em si para ir para o espaço, para ir para o mundo, para ir para o mercado. Uma boa analogia. Entendeu? Então, uma assim, boa analogia. muitos, inclusive na área da advocacia, eu já tive alguns contatos, e alguns advogados até são contra, acham que isso vai tomar o lugar dele. É óbvio que a gente está tocando nesse assunto aqui para que não vai ter mais um retrocesso. Isso aí é avanço. Então é para que os advogados possam ir buscar conhecimento para auxiliá-lo, para que isso seja um auxílio, para que ele ganhe um maior tempo, que ele possa ter maior demanda. Eu vejo por esse lado, eu não sei qual seria a sua ótica. Excelente analogia, né? Primeiro vamos falar, os que entendem que isso é uma coisa ruim, etc. Quando eu era estudante, eu lembro que eu lendo
Pontes e Miranda, né? Acho que foi comentários ao Código de Processo Civil, não lembro bem agora. Certo. E lá o Pontes Miranda, na época do Pontes Miranda, só tinha máquina de datilografar. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Era caro o curso de datilografia. Eu tive uma namorada, tal, né? Que eu, muito cioso, que não queria que ninguém ficasse olhando para minha namorada. Ela ia pro curso de datilografia, eu acompanhava. Era lá, e eu só via. E eu, pra falar a verdade, eu olhava aquilo dali, esse negócio chato, desgraçado. Eu ia chamar até um palavrão aqui. Aquele povo ali, aí aprender, né? E depois, para você chegar à maestria, se colocava. Era um pano, não, era colocar uma espécie de uma cartolina em cima, você tinha que digitar sem ver. É uma coisa assim, tal. As técnicas, ali, é porque você tivesse um curso de datilografia, você já saía empregado, rapaz. Um negócio para datilografia. Tem gente que está assistindo, a gente sabe nem o que é isso. E interessante, aí tinha uma jurisprudência no livro do Pontes e Miranda, né? Na época não era STJ, mas era um outro tribunal, não lembro agora qual era. Os caras estavam discutindo se era legítimo, veja bem, se era legítimo o uso da tipografia numa peça judicial, numa sentença. A discussão toda é que aquilo dali, como é que você vai identificar a caligrafia? Você vai provar que foi o advogado que fez aquilo, porque você não vai ter mais como comprovar a caligrafia. A discussão era essa. Imagina, aí na época que eu estudei esse livro, né, estava estudando, já tinha computador. Eu disse, caraca, velho, se um cara imaginasse que ia ter computador, né, você veja, os caras estavam discutindo se era ou não legítimo, jurisprudências da época, algumas dizendo, uma certa linha de jurisprudência dizendo que não, que era ilegítimo, não podia, era nula a petição, ou a sentença, inepta a petição ou nula a sentença, se não fosse na mão, na munheca, na caligrafia. Entendi. Imagine. Aí tem gente que diz assim, a inteligência artificial, meu amigo, você, assim, se você gosta ou não, eu sinto muito. É verdade. Né? Não tem mais o que fazer. Eu mesmo entendo o seguinte, já que você usou a analogia da criança. Velho, eu uso bastante a inteligência artificial. Eu digo uma coisa para você. Para mim vai ser um salto no aprendizado, certo? Por quê? Vai ser um salto no aprendizado. Vou explicar direitinho, porque tem gente que acha que vai ser o contrário. Eu mesmo tenho um amigo meu que diz assim, a inteligência artificial, né, vai ser a nova ferramenta dos preguiçosos. O cara não quer nem pensar e vai jogar lá para a inteligência artificial para pensar por você. Mas não é assim. Por que não é? Porque para você utilizar a inteligência artificial, você tem que saber pedir o que você quer. É tão difícil, é impressionante como as pessoas não sabem o que querem e não sabem pedir o que quer, né? E às vezes sabe o que quer, até sabe pedir, mas sem clareza. Okay? E às vezes sabe pedir, sabe o que quer e não sabe fazer. Não é isso? Sem clareza. Então... Entendeu? Pois é, então, para você usar a inteligência artificial, qualquer um pode usar. Você vai lá e coloca qualquer coisa, ele vai responder. Lembra que eu disse que ele foi treinado para fazer passo a passo? Então, assim, olha, se ele for fazer uma frase como a árvore é frondosa, ele vai... É como se ele fizesse, só que isso de forma muito rápida. Aí ele vai nas milhões de possibilidades de escolher a próxima palavra. Árvore. Aí ele, de novo, milhões de processamentos de bytes, etc., para dizer de novo ele vai escolher a nova palavra, frondosa. Ele faz esse processo de escolha, qual é a palavra mais adequada que vem depois daquela que ele escreveu. É assim que funciona o sistema. Só que ele faz isso de forma muito rápida e com uma base de dados fenomenal, percebe? Pois bem, então se você colocar qualquer coisa ele irá responder. Só que se você botar qualquer coisa, ele vai responder qualquer coisa muitíssimo genérica. Entendi. Entende? Genérico por genérico não vai servir de nada para você. Assim, sobretudo se você pegar na área específica como da área jurídica, você precisa ser específico. Certo? Lógico. Dia desse eu fiz vou confessar para vocês, né? Fiz uma malandragemzinha numa ação que foi que eu protocolei até no Distrito Federal. Hoje a gente pode fazer isso, né? Daqui a gente pode protocolar em qualquer lugar do Brasil. Aí eu usei uma malandragemzinha e fiz um pedido um pouquinho genérico, o pedido liminar, não o pedido principal, claro. Lógico. E eu fiz ele um pouquinho genérico mesmo para ver se consegui um pouco. Mas o juiz, eu nem conheço o cara. O cara é bom, velho, porque ele entendeu a nuance da coisa, do meu pedido, né?
pelo despacho dele, eu vi que o cara realmente é super preparado, não só de inteligência, mas de percepção das coisas, né? E ele disse isso. Ele disse, olha, ficou genérico demais esse pedido aqui. Talvez ele concedeu, mas concedeu um pedaço, né? Ele entendeu a malandragem. Esse tipo de percepção, por exemplo, né? Quero dizer que se você não souber pedir de forma específica, você não vai ter uma resposta específica e vai ter uma resposta genérica que não vai te servir. Não vai te servir. Então, por que eu acho que vai ser um avanço no aprendizado? Porque as pessoas vão perceber que isso vai se espalhar. Isso vai se espalhar. A gente vai poder chegar a um momento que a gente vai ter o nosso própria inteligência artificial à vontade para a gente fazer. Tá? Vou dar uma noção. Ó. Se eu estiver aqui com uma dúvida, como é que eu posso fazer o podcast, o Café Social, se estivesse no seu lugar, né? Vamos entrevistar aqui o professor Alexandre Victor, coordenador do curso de Direito da Raimundo Marinho, certo? Eu jogaria lá um prompt, ou seja, uma solicitação, né, para a inteligência artificial e começaria a dialogar com ela, fazendo perguntas, tá? E ela iria respondendo de acordo com essas milhões de informações que a humanidade já forneceu para o ChatGPT. E ali você, não é que você vá substituir, você é preguiçoso, o ChatGPT vai lhe dar o que você não sabe, mas você vai interagindo, é como se você tivesse um grande amigo, um grande mentor conversando com você e falando coisas que talvez você não pensasse. Nesse sentido, veja como é fenomenal, não é? Verdade. Se você não souber perguntar, ele vai lhe dar só respostas genéricas. Então, a inteligência artificial vai cada vez mais se expandir e ela vai te acompanhar em vários aspectos da tua vida no seu processo de aprendizagem, por exemplo, estudo de línguas, né? Eu estou falando do ChatGPT porque é o que eu uso. Eu até comecei a usar a inteligência artificial do X, né, do antigo Twitter, tal, mas o ChatGPT ainda aí tem outros modelos, tem vários, né? Tem o do Google, tem outros aí, mas eu uso mais o ChatGPT mesmo, praticamente uso ele. Por exemplo, o estudo de línguas hoje ele tem um recurso do áudio. Então eu posso conversar com ele, por exemplo, e treinar o inglês. Eu posso aprender línguas, não vou precisar teoricamente, mas de professor, até a pronúncia, entendeu? Ele vai conseguir corrigir a sua pronúncia, tá? Ele vai dar essa devolutiva para você, vai dar esse feedback para você. Olha só, que mudança fenomenal. Resultado, as pessoas, de certo, isso vai ser o individualismo, né? Não sei se individualismo é a palavra, mas você vai ficar cada vez mais dependente de você mesmo. E se você não souber interagir, não souber perguntar, você vai ficar perdido. E foi bom você tocar nesse assunto, porque para que não tenha uma conotação de que a gente está nesse incentivo e como muitos pensam que é para preguiçosos, eu quero ressaltar que aconteceu isso no peticionamento eletrônico. Muitos advogados não sabiam peticionar eletronicamente. Eu lembro. E aí passaram bastante dificuldades. Eu lembro. Para poder fazer isso. Eu lembro que quando surgiu o processo eletrônico, certo? O peticionamento eletrônico, eu era conselheiro da OAB. E uma conselheira mais antiga, né? Ela... isso é um absurdo. Porque... E as pessoas que não têm acesso à internet? E aí ficou uma discussão dentro da OAB, né? Sobre isso. Veja só. Aí eu lembro que eu disse assim... mas hoje todo lugar tem, na época, né, um monte de lan house. Hoje quase que não tem lan house. Existe, mas é mais localizado, né? Assim, mas, bem, não falta lan house na cidade. É só o cara preparar no seu computador a sua petição, aí lá na house e propõe. E tem mais. A OAB serve para quê? A OAB vai ter que se adaptar, né? E hoje existe isso. Vai ter que ter um local para que os advogados que não tenham condições, por 1000 razões, ele vá até a OAB e use a estrutura da OAB para fazer isso, né? E hoje o que acontece? Inclusive, aqui na OAB no centro, né? Eu estive lá dia desses, estivemos até juntos, nós dois, não foi? Por acaso, levou uma estrutura muito boa lá. Parabéns à OAB. Né? E você pode utilizar para fazer videoconferência, uma maravilha, com internet boa, veloz, etc. O pessoal super educado, né? O pessoal da OAB, parabéns à OAB. E assim, veja, superar totalmente a inteligência artificial é a mesma coisa. Então, para o direito, o que interessa para os alunos, a gente vai ter que ensinar também os alunos a usar a inteligência artificial. Por quê? Veja, dentro do ChatGPT é uma LLM, como eu falei, né?
é uma LLM, ou seja, uma inteligência artificial. Só que ela evoluiu, especificamente o ChatGPT, que você pode personalizar a sua inteligência artificial para fazer do seu jeito. Certo? Como eu disse, você tem que saber perguntar à inteligência artificial. Então, você pode configurar o ChatGPT para que ele responda de acordo com as suas próprias características, suas necessidades. E, ao fazer isso, dentro do ChatGPT, isso chama-se GPT. Ele chama GPT. Então, se você entrar no ChatGPT, você vai ter lá, explorar os GPTs. O que são GPTs? As pessoas vão criando configurações específicas do uso da inteligência artificial e aí você vai coincidir que vai ter alguns prompts, digamos assim, né, que já estão devidamente configurados para te ajudar. Você botar lá, vai ter para você fazer cartas de vendas, né, em marketing. Vai ter, inclusive, para aconselhamento psicológico, entendeu? Vai ter para milhões de coisas. E vai ter na área jurídica, para argumentar, para analisar uma petição inicial, para preparar uma petição inicial, para preparar uma contestação, preparar um recurso. Eu mesmo estou desenvolvendo um, certo? O primeiro, tal, porque tudo é uma questão de você saber engenharia de prompt, você saber como fazer essas perguntas, né? Exato. Resultado. Você vai precisar disso, por quê? Vai chegar o momento, não, já chegou. Ainda não está afinado, assim, como a gente gostaria, mas vai chegar lá. Você pega lá a petição inicial, coloca os documentos que foram anexados na petição inicial, você sai de lá com um relatório. Quais foram os argumentos? Entendi. Quais foram os sofismos, ou seja, as incoerências, ou seja, as contradições internas da petição inicial dos argumentos, né? Quais são realmente há uma correlação entre as provas que foram colacionadas e o que foi alegado. Ele vai conseguir, não, ele já faz isso. Ele analisa para você tudo, certo? Tudo. Certo. E ainda sai de lá já, se você quiser, já com a sua contestação pronta, toda direitinho, no formato que você, inclusive, determinar. Isso é um senhor ganho, né? Lógico. Isso. Agora o que é que acontece? Veja, aí onde é que está o detalhe. Aí eu vou dizer, então quer dizer que isso vai desaparecer, por exemplo, a advocacia? Não. Vão desaparecer outras profissões, algumas profissões eu acho que vão. Eu acho que vai. Eu acho que algumas vão, sim. Inclusive, umas que já são até modernas já vão morrer cedo. Entendeu? Antes de falar do direito. Não sei quanto tempo a gente está aqui, não sei quanto tempo a gente tem. Vamos perguntar aqui a nossa técnica aqui, né? Tem uma equipe aqui de quantos minutos? 46, então já está, não sei na sua opinião, mas já está próximo de finalizar. Mas veja, tem algumas coisas que vão, quer ver, ó? A inteligência artificial hoje, ele já cria filme, ainda não está 100% perfeito. Já faz a imagem. Eu mesmo, um ano passado mesmo, eu criei algumas imagens. Impressionante. Eu fui devagarinho ali, usando o prompt, aperfeiçoei o prompt no Midjourney, criei umas, inclusive até no Instagram, etc. Eu estava em São Paulo, fui a um congresso em São Paulo, e assisti o filme, eu estava aguardando no aeroporto, e aí eu estava olhando o filme que tem no domingo à tarde, passou há 2 semanas atrás, já mais ou menos isso, e eu achei interessante. Era uma criança, era uma garota que era uma inteligência artificial ali, montada, e uma pessoa humana, e interagindo eles ali no filme. Muito interessante. O cara não colocou, como a gente vê já, os filmes animados, certo? Mas ele colocou a inteligência artificial trabalhando com o humano, que é uma coisa que você colocou, porque se a gente olhar para os países de primeiro mundo, já muitas coisas já não acontecem do tipo, já estão modernos, bancas de jornais. Você passa lá, pega o seu jornal, deposita o dinheiro, acabou. Não tem o cara ali, um jornaleiro ali, tá? Você vai ver no posto de gasolina, você passou o seu cartão, armou a bomba, você mesmo coloca. Pois é. Então tem coisas, por exemplo, a questão do posto de combustível, não é aquele posto de combustível que tem na Avenida Jatiuca, há 300 anos atrás, acho que pouca gente vai lembrar, colocou bombas automáticas. Certo? Meu amigo, foi uma revolução. Os jornais, vai tirar o emprego, tá? Foi uma maior pressão, a prefeitura proibiu na época. Ok? O cobrador de ônibus, tem gente que não sabe nem que é cobrador de ônibus, né? Mas você tinha uma pessoa que ficava recebendo dele. Hoje não, você passa pelo motorista, não tem cobrador de ônibus.
Então, assim, não adianta ficar insistindo que, assim, é questão só de tempo. Né? É uma questão de tempo. A questão do bombeiro no Brasil vem a ver com a nossa cultura. Né? O Brasil, ninguém se sinta ofendido com isso. Eu não estou me excluindo de nada aqui, mas o brasileiro, vamos combinar, eu vou fazer agora uma crítica social. Ninguém se ofenda, mas o brasileiro é um povo corrupto. Os caras não botam um posto sem bomba que é capaz de o cara abastecer com a gasolina e ir embora e correr. Verdade. Não é assim? Por isso, mas se não, já teriam feito. O cara arriscou lá na Jatiuca, né? Mas não deu certo por isso, porque o poder público não permitiu. Mas é uma questão de tempo. É verdade. É uma questão de tempo. Aí, resultado, tem algumas profissões que não vão realmente... veja, criação de um site. Eu tenho que contratar alguém, não é hoje? Isso. Ok. Pois bem. Aí, recentemente não, já tem um tempo, existe os sistemas no-code, que você pode, sem saber programar, nem Python, nessas linguagens C ou C++, nenhuma dessas linguagens você precisa aprender, porque você já tem sistemas como o Flutterflow, né, como o Bubble, que você vai lá e, sem saber código, você consegue construir um site e um aplicativo. Verdade. Resultado. Aí o Flutterflow, acho que há uns 2 meses atrás, incorporou inteligência artificial. Você dá um prompt, ou seja, o comando, e ele vai... E você nem outras coisas mais precisa fazer. Só bota um prompt e ele vai lá e vai criar o site para você. Imagine isso. É verdade. Hoje você consegue fazer o clone de você mesmo e fazer um filme com o seu clone, clonar a sua voz, certo? Pede o ChatGPT ou qualquer LLM aí da vida, inteligência artificial, que faça o roteiro para você. Ele faz o roteiro de que não foi você que escreveu, é você lá, mas é só sua imagem, porque não é você mesmo e a voz nem é sua, e você está lá com um vídeo no YouTube. Veja quanta coisa. Agora, para a gente finalizar aí, para o direito, o que significa isso? Significa dizer, certo? Que realmente a gente vai ter vários GPTs, no caso do ChatGPT, e você vai ter lá o programa, entre aspas, né? Porque não é um programa, a inteligência artificial criando a petição para você, analisando sua petição. Inclusive tem tem um juiz federal no Ceará, né? Eu tenho até um livro dele, mas a minha memória não é das melhores, né? Eu não lembro o nome do livro, não lembro o nome do autor, não lembro o nome do filme, mas eu assisti o filme, li o livro, lembro das ideias do livro e tal, né? Mas... Isso é a vaidade. Não importa. Isso é a vaidade. Não importa. O cara é juiz federal lá no Ceará. Ele está com vários GPTs lá no ChatGPT, certo? Eu tive curiosidade de ver. Um deles é ementário. Ele é juiz, né? Ele criou um GPT que faz a ementa. Ele joga o processo, ele joga a decisão dele, o acórdão, no caso, não sei se ele é desembargador ou é juiz, então ele joga a sentença dele, quer fazer a ementa. O ChatGPT vai e faz a ementa. Okay? Já tem, você procurar lá, tem uns GPTs que fazem petição inicial, fazem contestação, ok? Pois bem, isso significa o fim do advogado? Não, sabe por quê? Olha que coisa interessante. Eu tenho um amigo meu que tem problema, tem um filho que tem problema de fala, certo? Ele foi lá e colocou para o ChatGPT. O ChatGPT deu uma resposta para ele, o que é que ele deveria fazer. A questão é, aquela resposta, ela é realmente especializada, ela é realmente confiável? Ele não tem como saber. Verdade. Ele não tem como, porque o ChatGPT, você não pode acreditar em tudo que ele colocou, porque ele vai dar, porque depende do que você perguntou. Você perguntou correto, é uma área muito sensível para você simplesmente confiar a vida do seu filho de uma resposta que você não conhece, porque você não sabe se você perguntou corretamente. E daí, lembra que eu falei, tudo depende do que você quer e como perguntar. Pois bem, para ele saber se aquela resposta está certa ou não, ele teria que ser especialista, então ele tem que procurar um especialista, né? Exato. Pois bem, na área jurídica é a mesma coisa. Você pode perguntar o que quiser, inteligência artificial, mas se você não tiver o domínio do conteúdo, você não vai saber se aquela resposta está correta. E você vai confiar no ChatGPT, vai juntar uma petição. Se você não tiver domínio daquilo, você está perdido. Você pode estar falando na maior besteira do mundo, se prejudicar o seu cliente e prejudicar você mesmo. Então, não tem como desaparecer. Os especialistas continuarão existindo, até porque até para ele dizer assim, realmente a resposta está correta ou não, vai precisar existir. Você pode usar o que você quiser, mas se você não souber o que está fazendo, se não dominar aquilo, não vai servir. Vai ser sempre uma aventura. Se você estiver fazendo isso para planejar a sua viagem, tudo bem. Para você
perguntar assim, qual é a melhor roupa que eu devo vestir, você vestir e ficar ridículo, o problema é seu. Mas quando você envolve áreas como a área jurídica, que é técnica, né? Pode significar você perder o seu direito, né? Você, Com certeza. se for na área da saúde, prejudicar a sua saúde, a vida de quem você ama. Então, lógico que não vai, os especialistas continuarão existindo. Agora, os alunos terão que aprender a usar, Exato. certo? E vão ter que aprender a perguntar. Portanto, concluindo, para mim é uma boa revolução. As pessoas vão ter que aprender, né, as estruturas do discurso, do raciocínio. Elas vão ser forçadas, porque hoje você pode ficar à vontade assistindo vídeo do YouTube, vendo o Instagram, entendeu? E dormir vendo aquele monte de besteira que tem ali, enchendo sua cabeça de coisas que não vão fazer diferença nenhuma para você, mas você está se distraindo. Compreendo, né? O dia foi difícil, você vai lá ver o Instagram para dar aquela relaxada, tal. Ok, sem se preocupar. Mas com a inteligência artificial, né, o que vai acontecer na minha visão a longo prazo é que as pessoas vão ser obrigadas a aprenderem a perguntar, né, a entender, a dialogar, a conversar, porque senão não vão conseguir interagir no mundo que vai surgir. Verdade. Ou que já existe, talvez. É verdade. Pedaço, né? Então, assim, doutor Vitor, muito obrigado pela sua participação, tá? Aqui no nosso programa. Obrigado por essa parceria, por você ter aceitado junto a Raimundo Marinho esse convite da Mãos do Mundo, tá? Essa parceria que está sendo montada. Então, gratidão por isso. E gratidão por você ter vindo e ter apresentado tudo isso às pessoas que estão aí nos assistindo, que eles possam entender um pouco mais do que é todo esse universo, né? De universidade, do que ela tem para a sociedade. Então, gratidão a você, meu irmão. Bom, eu que agradeço, é uma satisfação, sobretudo porque agora podemos dizer que somos parceiros, né? Quer dizer, Exato. porque, né, como eu disse, já no segundo semestre, nossos alunos estarão desenvolvendo atividades também na Mãos do Mundo. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado aqui pelo convite. E estamos sempre abertos aí a contribuir. Obrigado, gratidão. Muito bem.